Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de Flávio Bolsonaro de foro especial na investigação do suposto esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa. O senador sustentou a época do início das investigações, ele era deputado estadual e, por isso, tem direito a esse foro especial. Toda a família Bolsonaro, há tempos, defendia o fim do foro. O tema do debate é: o foro privilegiado deve acabar? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Nesse debate, assim como na maioria de todas as discussões, nós temos basicamente duas abordagens. Uma mais emocional, visceral e até panfletária, e outra mais técnica e racional. Eu fico sempre com a segunda opção. E partindo dessa premissa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esclarecer que raios é esse tal de foro privilegiado. Até porque esse é um tema que muitas pessoas costumam se posicionar até de forma bastante acalorada, sem fazer, com todo respeito, a menor ideia do que estão falando. Para começar, vamos falar o nome mais correto, que é foro especial por prerrogativa de função. E por que é importante falar nome e sobrenome? Porque já salta aos olhos a primeira característica desse tal foro privilegiado. Ele não diz respeito a uma pessoa, ele não faz relação a um político específico, ele não faz relação a um ou outro partido. Ele protege uma função. Portanto, aqueles que são protegidos por essa norma constitucional, assim o são em razão do cargo que momentaneamente ocupam. O foro especial protege o cargo, a função e não a pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o foro especial por prerrogativa de função é uma previsão constitucional. Há alguns artigos da Constituição de 88 que tratam do tema. Portanto, o foro privilegiado não foi criado por ministros do Supremo, não foi criado pela atual composição do Parlamento, o foro privilegiado não foi criado pelo PT, pela esquerda ou pela direita. O foro especial por prerrogativa de função é uma criação da nossa Assembleia Nacional Constituinte. A título de curiosidade, a prerrogativa de foro não é apenas uma previsão brasileira. Há, ainda aqui em menor extensão, a previsão em várias legislações ao redor do mundo, como a francesa, a italiana, a espanhola, a argentina. E toda essa construção legislativa remonta ao fim do Império Romano, período em que a Igreja Católica, influenciando as regras do processo criminal, incentivou a criação de foro especial para o julgamento de determinadas pessoas, como senadores e eclesiásticos. Ao longo das últimas décadas, houve uma série de propostas para modificar, no todo ou em parte, essa previsão constitucional. A jurisprudência do STF ao tratar do tema também mudou, recentemente, inclusive. Então, para que fique claro, o que hoje em dia significa ter prerrogativa de foro especial? Mas antes de responder isso, uma observação é necessária. Aproximadamente, anotem, 55 mil pessoas no Brasil têm direito a foro especial. Muitos acreditam que ela é apenas prevista para políticos. Não, não é. Governadores, prefeitos, presidente da República, desembargadores, ministros, membros do Tribunal de Contas da União, embaixadores, juízes, promotores de justiça, todos eles, sem nenhuma exceção, gozam de prerrogativa de serem julgados por algum tipo de tribunal superior. Então, vamos inicialmente já deixar de lado essa alegação falaciosa e panfletária de que o foro privilegiado é exclusividade dos políticos. Hoje em dia, após o julgamento da ação penal 937 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que deputados federais e senadores, e esses são sempre os mais lembrados quando tratamos do tema, mas deputados e senadores só teriam direito a uma prerrogativa de foro quando investigados e processados por crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão do cargo. Esse entendimento alterou radicalmente a posição anterior do Supremo, que permitia assim, e nesse ponto específico eu posso ser bastante crítico a essa possibilidade, mas permitia que parlamentares tivessem o foro especial, inclusive para serem julgados por crimes praticados antes da sua posse. Vamos agora tratar da parte mais importante. Quais as razões da existência de um foro especial para alguns julgamentos? É importante que eu volte um pouco
à minha fala inicial, quando eu deixei claro que o foro especial não se dirige a uma pessoa, e sim a um cargo. E uma pessoa, ao assumir uma função pública, em razão dessa função, está mais suscetível do que nós, pessoas comuns, de serem acusadas, muitas vezes injustamente, em razão da posição que ocupa. Vamos traduzir isso para uma realidade prática? Imagine uma pequena cidade do interior com 2 candidatos a prefeito. Um prefeito ganha, é empossado. Outro prefeito continua, mesmo após o fim das eleições, fazendo oposição. E essa oposição inclui uma série de denúncias vazias e infundadas contra o prefeito já eleito. Ao fazer essas denúncias, elas devem ser julgadas por um juiz de primeira instância, pode ser até daquela mesma cidade, muitas vezes o único juiz da cidade, que pode ser inclusive eleitor desse prefeito derrotado. Ou essas denúncias devem ser analisadas por um tribunal superior, mais isento e mais distante do fato sob julgamento. Portanto, o foro especial, muito menos do que o privilégio, e muitas vezes processualmente sequer um privilégio, já que limita o número de recursos, é uma garantia. É uma garantia de que acusações não sejam utilizadas para fins políticos, para fins pessoais. Nessa discussão, é preciso deixar de lado paixões políticas e principalmente conceitos errados. A prerrogativa de foro precisa ser modulada e, de certa forma, restringida a menos casos e situações do que hoje ela é aplicada. Mas, longe de ser um privilégio, ela é uma garantia de que cidadãos eleitos e autoridades públicas não estejam sujeitas a acusações e perseguições políticas. E, se assim o forem, sejam elas julgadas por uma corte o mais isenta possível. Caio? Bom, sem dúvida, a discussão que realmente interessa é o fim ou a ampla restrição, como bem colocou Augusto, dessa imoralidade conhecida aí como foro privilegiado, né, que protege mais de 50 mil autoridades públicas do julgamento que é imposto a todos os demais brasileiros. Mas como o enunciado trouxe à luz aí os controversos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, eu vou dedicar a minha primeira fala a esse caso específico para depois nós ampliarmos aí o escopo do debate. É curiosa a estratégia da defesa do senador. Parece até que os advogados que o representam eles se esqueceram que país é esse. Aliás, um clássico do rock nacional que vem bem a calhar nos dias de hoje, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. E por que eu questiono a defesa do senador ao solicitar a mudança de instância naquele processo da rachadinha? Porque o Brasil oferece aos políticos um cardápio completo e variado de privilégios para que eles se refestelem num banquete de impunidade. Ora, a gente vive no único país do mundo que não prende após julgamento em segunda instância. Isso por decisão do Supremo Tribunal Federal, que se tornou aí um balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Aqui no Brasil, você pode até ser condenado em primeiro grau por um juiz natural e depois do reexame das provas, condenado novamente em segundo grau por um colegiado de desembargadores, mas ainda assim pode apelar em liberdade para um tribunal recursal e até para o tribunal que deveria ser guardião da Constituição. Só mesmo quando acabar o seu dinheiro para bancar advogados milionários e bem relacionados, como aqueles que frequentam os tribunais vestindo bermudas, ou quando os infindáveis recursos judiciais tiverem todos julgados, aí quem sabe você tem alguma chance de ser preso. Isso se o crime não tiver prescrito. No caso dos políticos, tem outra pequena preocupação, que é a lei da ficha limpa, né? Ela torna inelegíveis candidatos condenados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, por aí vai. Mas essa punição eleitoral, ela só vale para condenações por órgão colegiado, ou seja, da segunda instância em diante. Portanto, mais negócio seria a defesa do senador deixar a coisa correr na primeira instância, alegar aí perseguição política, né, para a opinião pública, é o que todos fazem, e permitir que o julgamento seguisse seu curso natural. Imagina por quantos anos ou quantas décadas esse processo ia se arrastar. Aliás, essa decisão do TJ do Rio de Janeiro, que promoveu o processo da rachadinha à segunda instância, é a prova mais eloquente da insegurança jurídica que contamina toda a justiça brasileira. O nome formal do foro privilegiado, como bem colocou o Dr. Augusto, é foro especial por prerrogativa de função. Ou seja, o que condiciona o privilégio é a ocupação do cargo. Uma vez que o investigado ou que o réu não exerce mais aquela função, como é o caso de um deputado, ele perde essa mamata, isso para ficar numa expressão presidencial. E o mais absurdo é que isso é jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. O correto é que esse processo da rachadinha tramite em primeira instância, nem no Tribunal de Justiça, nem no STF, como já foi indeferido em outra ocasião. Mas parece que os grandes tribunais brasileiros se esqueceram que a função primordial do juiz é ser a boca da lei
não o cérebro por trás dela, né? Isso é a atribuição aí do duvidoso intelecto do nosso legislativo. E o Tribunal Fluminense, ele inovou ao estilo do rei Salomão. Então, divide em duas partes o menino vivo, porque a decisão não faz sentido nenhum. Se a primeira instância não é competente para cuidar das investigações, das diligências e das decisões de um processo, então todos os atos até o momento são nulos e tudo deveria voltar a estaca zero. Mas esses desembargadores parece que desistiram de fazer justiça e resolveram praticar diplomacia, um pouco para a defesa, um pouco para o Ministério Público. Então, como que a gente vai confiar em uma justiça incoerente, que não respeita a jurisprudência e que politiza suas decisões? E diga-se de passagem, hein? Uma justiça toda deslumbrada com os holofotes da imprensa, que acelera o processo do filho do presidente em uma investigação que envolve outros 20 gabinetes estaduais, inclusive do presidente da Alerj, um petista cujos assessores movimentaram de forma atípica quase 50 milhões de reais. E falando em petista, a defesa do senador Flávio age exatamente como a elite engravatada que eu tanto critico aqui. Não enfrenta o mérito da investigação, não explica o motivo dessas transações financeiras e fica questionando tecnicalidades processuais que são irrelevantes para a apuração da verdade dos fatos. E esses insensados aplicadores do direito, eles conseguiram perverter o sistema judiciário nacional. Não é mais o processo que serve à justiça, é a justiça que serve ao processo. Enquanto isso, no âmbito político, nós temos mais um senador da República transitando aí pelo Congresso, portando uma biografia suspeita. Mas nesse caso é muito pior, porque ele lança uma sombra de desconfiança no sobrenome Bolsonaro. Já passou a hora do presidente observar a sabedoria bíblica, né? Que em Provérbios 13:14 diz o seguinte, ensina o seguinte: quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Vamos então para o debate. Caio e Augusto, por favor. Bom, eu propositalmente não trouxe aqui para a discussão o caso do Flávio Bolsonaro por uma razão bastante simples. Eu não li a decisão e, como o espectador já me conhece, eu não comento decisão sem antes ler a decisão. Mas eu li, obviamente, matérias de jornal. E numa primeira análise, volto a dizer, eu posso ter que chegar aqui segunda-feira e refazer o meu pensamento ao ler a decisão. Pode ser que haja algum tipo de exceção que eu desconheço, sinceramente, e não li ninguém falando isso, mas a única possibilidade que eu entendo dessa decisão se adequar ao Supremo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e o Caio falou uma coisa certa, é uma jurisprudência completamente consolidada no Supremo e em outros tribunais, mas a única possibilidade dessa decisão do Flávio não estar errada é que haja alguma exceção muito específica no caso dele, que eu não tenho como saber porque eu não li o caso. Mas uma coisa que dá para a gente falar dessa decisão do Flávio Bolsonaro é que aqui nós temos um típico garantista de ocasião, que eu tanto tratei ao longo do debate. A família Bolsonaro, ao longo de anos, se possível até décadas, criticaram a existência do foro privilegiado. Publicamente, então, é possível ver em redes sociais manifestações relativamente recentes da família Bolsonaro criticando a postura, criticando a possibilidade de uso do foro privilegiado. E agora, diante de uma investigação, o que eles fazem? Justamente se socorrem a este foro por prerrogativa de função, que eu, como bem ficou claro na minha fala inicial, sou crítico a alguns detalhes, eu acho que ela tem que ser mais fechada, mais restringida, não pode ser aplicada em vários casos. A decisão do Supremo atual, 2018, na verdade, eu entendo que é a mais correta, mas ainda assim eu entendo que há um preceito constitucional e um argumento bastante válido para a existência de um fórum especial. O Caio trouxe aqui, isso é uma crítica constante ao foro privilegiado, e eu vou chamar de foro privilegiado só porque é o nome mais comum, apesar de estar errado, que isso, de alguma forma, traria a impunidade, principalmente de políticos, apesar de que não só políticos têm direito a essa prerrogativa, como eu deixei bastante claro, embaixadores, juízes, promotores de justiça, todos eles têm direito a ser julgados num tribunal e não em primeira instância. Mas uma das críticas sempre feitas é em relação à impunidade, que ao ter a prerrogativa de foro, esse crime eventual, essa acusação, ela não será julgada propriamente, ela não se reverterá numa condenação por uma eventual impunidade. Então, os políticos do Brasil ficarão impunes com o foro privilegiado. Para a gente afirmar isso, a gente teria que entender que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, todos os desembargadores dos tribunais de justiça do país inteiro, todos os desembargadores federais, dos tribunais regionais federais do Brasil inteiro, não são capazes de julgar uma pessoa. O que, obviamente, não é uma verdade.
Falar que o fórum privilegiado causa impunidade é dizer que todas essas autoridades, e são mais de 200, 300, 400, 1.000 se bobear. Só os desembargadores aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos mais de 300. Todas essas pessoas são incapazes de julgar um caso. Ou, de alguma forma, passaram a mão na cabeça de políticos ou de embaixadores ou de quem quer que seja. Isso não é uma realidade. Não há um estudo no Brasil, e esse é um tema que eu acompanho há muitos anos, que diga que processos com fórum especial acabam em impunidade. Muito pelo contrário, eles são julgados por homens e mulheres, juízes de carreira, competentes, isentos, em sua imensa maioria. Portanto, não há uma correlação entre fórum privilegiado e impunidade. Isso é um erro, muitas vezes cometido por grande parte da população, de achar que os políticos vão ter uma vida mansa porque vão ser julgados por um tribunal e não por um juiz de primeira instância. Não há qualquer relação entre isso. E, para terminar, uma outra crítica que é feita é em relação ao tempo de julgamento. Essa é uma crítica que eu entendo, porque, de fato, algumas investigações, principalmente em tribunais superiores, podem ser, vejam bem, podem ser mais demoradas do que uma investigação normal, corriqueira, em primeira instância, polícia, Ministério Público. Agora, há outras várias formas de se corrigir esse atraso e não cerceando um direito constitucional que aqui, só um detalhe, ele é previsto dessa forma na Constituição de 88, mas ele está na Constituição brasileira desde a Constituição de 1800 e bolinha. Então não é uma novidade, não foi, como eu disse, criado agora para proteger A ou B. Bom, eu penso de forma diversa, né? Eu acho que existe não apenas uma correlação, mas uma relação direta, inclusive de causa e efeito, entre o foro privilegiado e impunidade. Né? E isso não se dá por causa das pessoas, necessariamente por causa das pessoas que momentaneamente compõem os tribunais, como fez parecer o doutor Augusto. Não, isso se dá por um argumento lateral dele, justamente a estrutura desses tribunais. Né? Esses tribunais eles não foram pensados aí para tocar inquéritos judiciais ou para organizar a fase inicial, né, de instrução do processo penal. Então, quando você vê, por exemplo, o STF, só para instaurar um inquérito, depois de recebimento de denúncia, a média de demora é de 1 ano, 1 ano e meio. Né? Então, um juiz de primeiro grau faz isso em poucos dias. Você tem aqui, para entregar a intimação, entregar até citação para político, eles demoram. Isso é bem esquisito, né? Porque seria só atravessar a praça dos 3 poderes. Né? Isso quando, né, um ministro, aí sim, e a gente tem muitos ministros que são próximos demais de figuras políticas, né, como era, por exemplo, o caso do senhor Gilmar Mendes com o senhor Michel Temer. Isso quando o ministro não pede vistas do processo e não tem prazo aí para se manifestar na prática. Né? Então, essa morosidade, ela ajuda, ela contribui para esse clima de impunidade. Então, a gente tem isso e a gente consegue, inclusive, traduzir isso em números. Olha, pegando aqui, para ficar numa operação que é muito conhecida do espectador da CNN, né? A Operação Lava Jato. Você tem aqui, por exemplo, no Paraná, primeira instância, 165 condenações, no Rio de Janeiro, 41, em São Paulo, 4. Então, são 210 réus condenados já, isso na primeira instância, no âmbito da Lava Jato. Quando você vai para o STF, você tem aí 71 inquéritos, 45 denúncias, 126 denunciados e quantos julgamentos? Quantas condenações? Você não precisa de uma mão para contar os casos. Na verdade, né, você pega o primeiro preso, né, da Lava Jato no âmbito do STF, que é um deputado do PP, ele foi preso no final do ano passado. Agora não vai acontecer nunca mais, né, porque eles deram um jeito de blindar os políticos com aquele papelão, né, da impossibilidade de prisão após julgamento de segunda instância. Mas o ponto é o seguinte, é só comparar os números. Então, não é que existe uma correlação entre impunidade e foro privilegiado, é uma relação direta. Uma coisa está ligada à outra. Só que, assim, para além disso, a gente tem que discutir por que o nome que pegou é foro privilegiado. E aqui eu pego a lição do professor de ciência política, o meu amigo Bruno Garchagen. Ele é um autor best-seller. Eu recomendo muito o livro dele, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, no qual ele explora, né, o festival de privilégios que assola o Brasil. E a definição de privilégio dele é muito boa. Ele diz o seguinte: direito é aquilo que pode ser usufruído por todo mundo ao mesmo tempo e da mesma maneira. Um direito não pode, portanto, ser negado a qualquer pessoa. Isso é um direito. Por exemplo, liberdade de expressão. O privilégio é aquilo que só pode ser desfrutado por uma pessoa ou por um grupo de indivíduos de forma exclusiva. Um privilégio pode, portanto, ser negado a todo aquele que é exclusivamente privilegiado. Então, privilégio, no frigir dos ovos, falando de forma vulgar, é aquele direito pelo qual todos pagam, mas pouquíssimos usufruem, como é o caso
de uma universidade pública, para ficar em um exemplo que a gente já debateu aqui. E a verdadeira transformação política do Brasil, né, ela se dá em duas frentes. Primeiro, combater os privilégios. E segundo, tomar medidas para garantir a isonomia do processo eleitoral, ou seja, a igualdade de condições de todos os candidatos nas eleições. E o que tem que acabar, além do foro privilegiado, que blinda juridicamente e na prática, né, afasta a justiça por muito tempo de políticos corruptos? Você tem que acabar com a emenda parlamentar, né, que causa curral eleitoral. Você tem que acabar com essa reeleição ilimitada, criando políticos profissionais cuja única profissão é ser parlamentar. Isso é um absurdo. Né? Você tem que acabar com o fim do financiamento público de partidos e campanhas, porque esse dinheiro vai para a mão de caciques que distribuem de forma viciada essas verbas. É uma ilusão achar que isso vai para o candidato mais pobre, quando não é usado para candidaturas de fachada, como o esquema do Laranjal do PSL. E você tem que fazer algumas mudanças drásticas no horário eleitoral gratuito e, finalmente, você tem que autorizar as candidaturas independentes. Se você não garantir isonomia do processo eleitoral, você está sempre, né, condenando aí a oxigenação da vida política nacional, porque sempre os mesmos vão ter mais vantagens para se reeleger. Isso é uma coisa, assim, elementar. Então, assim, os números vão contra a defesa que o doutor Augusto fez do foro privilegiado, e vamos lembrar que são 50 mil autoridades, não né? Tem muita número gente. nenhum, essa é a questão, Caio, não tem número nenhum, não tem nenhum estudo que comprove o que você falou, não tem, isso é, com todo respeito, achismo, e ele foge à realidade dos processos. É só, vamos olhar, eu vou citar exemplos para você ver como a sua fala, ela não corresponde à realidade. A primeira instância é rápida. A gente fica com uma imagem de primeira instância rápida, porque a gente está acostumado a ver no noticiário a Lava Jato, que é um completo ponto fora da curva em se tratando de velocidade de um processo. Eu adoraria que todos os processos tivessem a velocidade da Lava Jato sem os atropelos a direitos e garantias fundamentais que o juiz Sérgio Moro fazia. Agora, por que o juiz Sérgio Moro era tão rápido? Primeiro, porque ele atropelava direitos da defesa, indeferia uma série de produções de prova, audiências, documentos. Isso foi absolutamente corriqueiro durante a tramitação dos processos da Lava Jato. Em segundo ponto, ele era um juiz que só julgava isso. E não julgava sozinho, julgava com uma série de assessores auxiliando. Então, era um juiz dedicado à Operação Lava Jato, o que está correto, não estou fazendo uma crítica aí. Mas, ao contrário de 99% dos juízes brasileiros, que têm pilhas e pilhas de processo para julgar, os mais variados possíveis, o doutor Sérgio Moro tinha somente a Lava Jato em suas mãos. Não que isso fosse pouca coisa, não estou falando isso. Mas é muito mais fácil você julgar um processo que você já conhece muito mais. Então, a gente fica com essa impressão, a primeira instância é rápida, porque, mais uma vez, nós temos a nossa imagem, o nosso imaginário midiático espetacularizado da Operação Lava Jato, que de fato condenava pessoas, ou absolvia, nas raríssimas vezes, num curto espaço de tempo. Dizer que o foro privilegiado blinda pessoas foge completamente a um caso recente no nosso país, que é o mensalão. O mensalão é um caso onde várias autoridades tinham prerrogativa de foro, foi investigado pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi oferecida dentro do Supremo Tribunal Federal e as pessoas foram julgadas, condenadas e foram para a cadeia. Políticos, empresários, alguns inocentes, inclusive. Nada prescreveu? Demorou? Demorou, porque uma investigação demora, um caso demora. O ponto fora da curva é a Operação Lava Jato. Vamos pegar por comparação, por exemplo, a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, com o juiz Marcelo Bretas. Ela é muito mais lenta, porque são dois juízes diferentes. Não há aqui nenhuma crítica ao doutor Marcelo Bretas, é uma constatação. Então a gente fica com essa imagem de rapidez, quando na verdade essa rapidez que nós temos na nossa cabeça, volto a dizer, é um ponto fora da curva. E o mensalão é um caso emblemático e específico de uma prerrogativa de foro em que nós tivemos o andamento normal e a condenação. Então, volto a dizer, a impunidade está na cabeça, está na fala, panfletária muitas vezes, que engana as pessoas. Volto a dizer, não há uma pesquisa sequer, um estudo que comprove isso. E com relação ao privilégio, daí o nome foro privilegiado, eu tratei isso de forma bastante breve na minha fala inicial, mas eu acho importante explicar um pouco. Muitas vezes, do ponto de vista processual, do ponto de vista da defesa, a prerrogativa de foro é um tiro no pé. Por quê? Porque eu tenho mais instâncias, se eu for julgado em primeira instância, por exemplo, eu tenho mais instâncias para poder recorrer, para poder rediscutir, para poder eventualmente achar uma falha processual para uma pessoa ser absolvida, porque é assim que funciona. Uma pessoa olha um caso, depois um tribunal olha, acha um erro ou não acha. Quando nós temos casos, por exemplo, que são julgados no Tribunal de Justiça direto, não vamos falar de político. Vamos falar de promotor de justiça ou de juiz de direito, que comete um crime
no cargo e em razão do cargo. Ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Uma sentença do Tribunal de Justiça é uma sentença que muito provavelmente ela vai ser, de alguma forma, colocada em prática, essa condenação, muito mais rápido se essa pessoa fosse julgada em primeira instância. Então, do ponto de vista estratégico de defesa, muitas vezes o fórum privilegiado, eu volto a dizer, não é um privilégio, também não chega a ser um prejuízo, não vou falar assim, mas você tem menos instâncias para recorrer, essa é uma realidade. Portanto, eu acho que o que acontece no Brasil, principalmente, é que cria-se, isso não é exclusividade do fórum privilegiado, nós marcamos a nossa cabeça, a sociedade marca certos emblemas e certos mantras, sem sequer, muitas vezes, saber do que estão falando, com todo respeito, muitas vezes sem estudar a fundo, e cria-se uma imagem e associa-se, por exemplo, esta imagem de que o fórum privilegiado causa impunidade, sem ter a menor ideia do que está falando. Sem ter nenhum embasamento teórico, estatístico, com base na realidade do dia a dia processual. Eu tenho certeza que tem vários juízes, promotores, advogados olhando. Vocês conhecem o dia a dia do fórum? Vocês conhecem o dia a dia da justiça criminal? Jogando os processos para a primeira instância, que nós vamos ter uma rapidez muito maior ou uma condenação muito maior de X a ou B pessoas? Não, o que a gente pode ter sim é que acusações sejam usadas com fim político, com fim de perseguição. É isso que o fórum privilegiado protege o cargo, protege uma pessoa eleita. Imagine você, vamos imaginar o seguinte, o presidente da República ele vai ter que estar suscetível, então, a qualquer intimação de qualquer delegacia do Brasil, ou qualquer promotor de qualquer comarca, qualquer juiz de qualquer interior, rincão do Brasil, que não goste do presidente, vai iniciar uma investigação, porque alguém contou para ele, e ele vai intimar lá, vai bater na porta do Palácio do Planalto e falar, seu presidente, vem aqui para, sei lá de onde, prestar um depoimento na minha delegacia. Não é assim que funciona. É engraçado você falar que não existe embasamento na realidade. Quando eu venho aqui e exponho para o espectador da CNN os números comparativos, né, do Tribunal Constitucional e da primeira instância. Eu acho, bom, como de fato a realidade que se impõe nos mostra, que os processos na primeira instância eles são mais céleres, até por uma questão estrutural. Agora, esse problema que você trouxe da perseguição política, ele é garantido, né, pelo devido processo legal e pela ampla defesa. Aliás, está longe de ser o nosso problema. Se fosse só uma isso, ampla defesa restrita, pelo contrário. Imagina, as decisões elas podem ser reformadas. Então, se na primeira instância houve um viés político na decisão, isso vai ser reformado na segunda instância. Isso não vai constar da ficha criminal do réu e, aliás, ele só pode ser condenado exauridos aí todos os recursos. Então, esse cara está mais do que blindado. Então, o que a gente tem que focar Quem devolve é uma na pessoa que celeridade. fica presa uma semana, os dias que elas ficou presa injustamente? Ninguém, Caio. Não tem tribunal no mundo que devolva a dignidade de alguém que ficou preso. Ele não vai ser preso em primeira instância, doutor. Como não? Se não tem o fórum, por que não vai ser? Quem te garante que não vai ser? Só se for uma prisão processual. Quem te garante? E ele pode sempre apelar. Mas então, tudo bem, assim, quem devolve para essa pessoa disso. uma semana? Vamos imaginar um caso hipotético, uma semana que uma pessoa ficou presa injustamente. Quem devolve isso? Ele vai entrar com uma apelação. Doutor, pelo Mas quem amor de Deus, devolve essa uma semana que ele ficou preso, esses dias? Esse não é o problema do nosso sistema, eu acho isso um problema enorme. E olha, para quem é muito fácil ver onde que está a razão aqui, né? Quem é pedra sempre defende o fim do foro privilegiado. Quem é vidraça se agarra a ele com unhas e dentes, como foi exatamente o caso da família Bolsonaro, que mudou de opinião, aparentemente, ou pelo menos a defesa do senador Flávio. A gente não pode coadunar com esse tipo de incoerência. Né? E aqui, olha, você também trouxe aí, você fez aí sempre uma fala de ataque, né, ao antigo juiz da Lava Jato, né, o senhor Sérgio Moro, mas o fato é o seguinte, não tem nenhuma condenação no CNJ e mais de 90% das sentenças dele... Porque ele não é mais juiz. E mais de 90% e nem a época. E mais de 90% das sentenças dele foram mantidas nas instâncias superiores. Né? Então, assim, é óbvio que o foro privilegiado ele vai proteger o cargo. E eu não falei no fim dele, mas em amplas restrições, justamente porque no caso da presidência da República, esse tipo de coisa. Né? Agora, quando você vê a realidade prática, é só pensar naquela cena patética do Lula com um documento fraudulento que o empossava para quê? Para que ele obtivesse foro privilegiado e ficasse blindado na Lava Jato. Poxa, não é elementar isso? Então, é o caso mais recente, foi um escândalo, tanto que o STF impediu a posse. E só para fechar,
para usar aqui uma fala de um vídeo publicado em rede social pelo deputado federal Vinícius Poit, aqui de São Paulo. Ele diz o seguinte: ninguém quer que as principais funções da democracia fiquem vulneráveis a ataques judiciais, como você bem colocou, motivados por questões políticas. Mas nós estamos falando da presidência da República e mais uma meia dúzia de cargos no máximo. Nada de vereador, de deputado, lembrando que ele é deputado, né? Senador, ministro, juiz, promotor. Né? Aí olha essa frase é emblemática. Aliás, é incrível como aqui no Brasil, quem faz e quem aplica a lei adora ficar acima dela. Então, parabéns aí ao Vinícius, porque ele traduziu bem a crise do privilégio que assola aí as nossas autoridades. Debatedores, vocês pularam os argumentos finais, até tentei interromper, mas não fiz isso. Mas tava então, bom, tava bom. Sem problemas. Então, como falta um tempo para o Augusto, por favor, não, nada. Nem tempo para o Augusto. Só boa noite, pode ser? Exato, bom final de semana. Nós vamos dar o boa noite. Sexta-feira, né, Mona Lisa? Final de semana, gente. Na sexta-feira, nós podemos voltar a esse assunto numa próxima. Podemos. Vocês É muito querem? bom o assunto, com certeza. O assunto Então, é um prazer. pronto, combinado. Bom fim de semana, Augusto. para todas e todos. Excelente final de semana. Bom fim de semana, Caio.